A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma gravação das lições da EBD, da CPAD. Acabamos de encerrar um trimestre onde nós estudamos sobre o avivamento e nós aprendemos nesta ocasião diferenciar o verdadeiro avivamento de movimento. Esse trimestre passado foi muito bom porque desmistificou o conceito que alguns têm do que é um avivamento. Nós somos acostumados e ensinados a entender que movimento é avivamento. Nós aprendemos que avivamento vai muito mais além de movimento. Avivamento inclui uma série de características e elementos que fazem parte de um verdadeiro avivamento. E agora estamos começando um novo trimestre. E nesse novo trimestre, nós iremos estudar sobre relacionamentos em família. Um tema muito importante, visto que a família ela sofre ataques espirituais 24 horas por dia. Serão 13 lições maravilhosas relacionadas aí, então, como devem ser os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O comentarista é o pastor Elianai Cabral, então dispensa comentários. E a primeira lição que nós iremos estudar é quando a família age por conta própria. E o texto áureo dessa lição diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, verso 19. A verdade prática diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe baseada em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 e o capítulo 16, versículo 1 ao 5. Nós não iremos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas como sempre nós aconselhamos aos professores que leiam todos os capítulos correspondentes à lição. Se possível for, aí do capítulo 12 até o capítulo 16. Antes de começarmos, você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Convido você a se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu ok, fazer seu comentário, porque assim o YouTube ele entende que esse é um trabalho importante e ele envia para mais pessoas. Para os irmãos que me conhecem, já sabem, o nosso objetivo aqui é contribuir com os professores da Escola Bíblica Dominical, o subsídio, para que nós tenhamos uma EBD cada vez melhor. Vamos lá então. Lição número 1. Quando a família age por conta própria. O que nós veremos nessa lição? Nós vamos ver primeiramente que essa lição ela está baseada na história de Abraão, ou de Abrão e Sarai, de Abraão e Sara. E o que nós veremos nessa lição é um panorama da lição do trimestre como um todo. Porque uma família, para ser vencedora, ela não pode agir por conta própria. Então, baseado nas promessas feitas por Deus a Abraão. Então, veremos nessa lição especificamente as promessas que Deus fez para Abraão. Nós vamos ver que diante dessas promessas surgiu uma dúvida em relação ao cumprimento dessas promessas. O texto é bem claro sobre isso, mas aqui nós vamos buscar entender uma coisa muito importante, porque quando você vai para Romanos capítulo 4, lá no versículo 21 ao 28, você vai ver que Paulo vai dizer que Abraão não duvidou da promessa. E nós vemos que na lição o comentarista ele deixa bem claro para nós, baseado no texto bíblico, que Abraão sim, ele duvidou da promessa. Então, será que temos aqui uma contradição? Nós entenderemos isso ao longo da lição. Veremos também a precipitação de Sarai e Abrão quanto à promessa, a demora no cumprimento da promessa. Abrão e Sarai ficam impacientes, né? E resolvem,
por vontade própria, dar, digamos assim, uma ajudinha para Deus cumprir a promessa. Foi uma decisão precipitada e que trouxe alguns problemas ali para a família de Abraão. Veremos também sobre as consequências dessa precipitação de Abraão e Sarai. Vamos ver o que provocou, como consequência essa precipitação. E veremos qual deve ser a postura do cristão diante das promessas feitas por Deus, principalmente no aspecto pessoal e na solução dos problemas da sua família. Porque Abraão estava diante de um problema, tinha a promessa de Deus para a solução daquele problema, mas preferiu agir por conta própria. E agindo por conta própria, nós veremos quais serão essas consequências. E faremos também algumas aplicações práticas, conforme é do nosso costume fazer no final de cada tópico e também durante toda a ministração. Pois bem, irmãos, serão esses os assuntos que nós iremos abordar de maneira mais detalhada. Vamos ao primeiro tópico, então, quando Deus faz promessas a Abraão. Nós vamos ver aqui, então, nesse primeiro tópico, as promessas de Deus feitas a Abraão. Nós veremos também dentro desse tópico aqui o surgimento da dúvida em Abraão em relação à promessa. Vamos ver que Deus garante para Abraão o cumprimento da promessa e vamos fazer aqui algumas aplicações práticas. Então vamos para o nosso primeiro tópico, então. Vamos ver os encontros que Deus teve com Abraão. Bom, Deus vai ter um primeiro encontro com Abraão, por isso que é importante você ler todo o capítulo 12 até o capítulo 16 todo. O primeiro encontro que Deus vai ter com Abraão está relatado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4, quando acontece o chamado de Abraão. Todos nós conhecemos essa parte do texto bíblico, quando Deus chama Abraão. Então, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, diz exatamente assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Abraão parte, ele tinha 75 anos de idade quando ele sai da sua terra. Pois bem, esse é o primeiro encontro que Deus tem com Abraão. Então é nesse momento que Deus faz a sua primeira promessa a Abraão. Aqui está dizendo que far-te-ei uma grande nação, é o versículo 2. Aqui Deus faz a sua primeira promessa para Abraão e nós vamos ver também que mais tarde, depois de muitos anos, Deus vai ter um segundo encontro com Abraão. Esse segundo encontro vai ser em Gênesis, no capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 6. Você tem que considerar que os espaços de tempo são grandes. Na Bíblia parece que acontece de uma hora para outra, de um dia para outro, mas não é, são espaços de tempos grandes. Lá no capítulo 15, 1 ao 6, nós vamos ver que Deus anima Abraão agora com a promessa feita. Lembre-se, Deus fez a primeira promessa no primeiro encontro, que ele seria pai de uma grande nação. E Deus ele vai animar Abraão com essa promessa. Como que isso aconteceria? Olha, seria através de um filho. Então, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eu não tenho filhos, ele está dizendo para Deus. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, ou seja, Eliezer não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então vemos aqui Deus, nesse encontro, ele faz uma aliança com Abraão para ratificar essa promessa. No versículo 5 em diante, você vai ver que Abraão ele é chamado para fora
no versículo 5, Deus manda Abraão contar as estrelas e disse, olha, se você puder las contar, assim será a tua semente. E o versículo 6 diz que creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. E então vamos ver que a partir do versículo 7, Deus vai fazer uma aliança com Abraão como uma garantia do cumprimento dessa promessa. Esse foi o segundo encontro. E aí vamos ver que Abraão ele vai ter um terceiro encontro com Deus. Esse terceiro encontro vai acontecer lá no capítulo 17, do versículo 1 ao 8, quando Abraão já está com 99 anos de idade. É nesse terceiro encontro aqui que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. E vamos ver que nessa ocasião aqui, Deus vai confirmar a promessa para Abraão e vai deixar bem claro para ele que ele teria um filho com Sarai, cujo nome também foi mudado para Sara. Versículo 15 e o versículo 16, você vai confirmar isso. Então, nesse capítulo 17, nesse terceiro encontro aqui, Deus, ele renova essa promessa com Abraão, confirma essa promessa para ele, muda o nome dele e muda também o nome de Sarai. Então, você percebe que quando essa promessa do filho vai se cumprir, Abraão já vai estar com 100 anos. Então nós podemos calcular que Abraão ele esperou 25 anos para o cumprimento dessa promessa. Quando você vai para o capítulo 21, o versículo 5 diz assim, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então aqui nós temos 3 encontros de Deus com Abraão, e nesses 3 encontros, Deus no primeiro faz uma promessa, no segundo, ele anima Abraão em relação à promessa. E nesse terceiro encontro, ele confirma essa promessa para Abraão. Pois bem, mas Abraão já estava com 99 anos de idade, conforme nós vimos aqui. E de repente surge uma dúvida. Mas como será isso, Senhor? Então, quando Abraão começa a considerar a sua idade e a idade de Sarai, e ainda a esterilidade de Sarai, porque ela era, além de ser idosa, era estéril, Abraão então ele questiona a Deus como seria isso, como seria o cumprimento dessa promessa. Já lemos isso no capítulo 15, versículo 1 ao 3, e o capítulo 17, versículo 17 ao 19, nesse terceiro encontro, ele diz assim, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, há um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceber Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. Aqui Ismael já tinha nascido. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Então, quando Deus muda o nome de Abraão e o nome de Sarai, ele confirma a promessa e Abraão ele vai questionar a Deus como aquilo poderia. Vejam se já se passaram 25 anos a partir do primeiro encontro com Deus, quando Deus faz a sua primeira promessa. Então, este questionamento que Abraão faz para com Deus, sobre como poderia ser isso, revela exatamente que a fé de Abraão entrou em crise, gerando uma dúvida no seu coração. Mas aí nós vamos responder algo muito importante, porque aqui diz que ele duvidou, ele nasceu uma dúvida no coração dele, porque é natural, pela idade que ele estava, pela idade que Sarai estava, e também, por Sarai ser já idosa com 90 anos, surgiu essa dúvida no coração dele. Mas será que ele duvidou mesmo? Quando você vai lá para Romanos, no capítulo 8, capítulo 4, versículo 21 ao 23, lá diz assim, olha só que interessante. E não enfraqueceu na fé, falando de Abraão, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que
o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que nisso lhe foi também imputado por justiça. Então aqui Paulo está dizendo que Abraão não duvidou. E o comentarista da lição está dizendo que Abraão surgiu uma dúvida no coração de Abraão. Como nós podemos explicar isso? Será que a Bíblia Paulo está contradizendo com os fatos? Não. O que nós podemos entender é que Paulo, quando escreve lá em Romanos capítulo 4, que Abraão não duvidou, que ele não atentou para o seu corpo envelhecido, para também o corpo envelhecido e estéril de Sara, Paulo está se referindo ao Abraão a partir do capítulo 17, quando Deus muda o nome dele, quando Deus muda o nome de Sarai, e quando Deus confirma a promessa de que o filho que ele teria seria do ventre dele. Então, do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 17, nós vemos que Deus renova a promessa feita a Abraão. Deus muda o nome de Sarai, Deus faz um pacto com ele, e do versículo 23, do 17 até o 22, vamos ver aqui em Gênesis 17 até o 22, Ismael já tinha nascido. Veja bem, vamos ver isso com detalhes depois. Ismael já tinha nascido, porque por causa da precipitação que eles tiveram, vamos vendo ali no segundo tópico. Então, do versículo 17 ao 22, Ismael já tinha nascido. Do 1 ao 16, Deus renovou a promessa. E do versículo 23 ao 27, Deus havia feito um pacto com Abraão e Abraão vai cumprir esse pacto. Você percebe que no versículo 17 agora, Abraão, ele creu no Senhor. Então, Deus, a partir do versículo 19, faz um pacto com Abraão. E Deus avisa a Abraão que Sara, a sua mulher, daria à luz um filho e o nome dele seria Isaque. Ou seja, o filho da promessa não seria Ismael, que Abraão teve com Agar, por precipitação e proposta feita de Sara, que veremos daqui a pouco. E Deus faz um concerto, então, com Abraão, e Deus fala com Abraão que ele faria um concerto com Isaque. Então, naquele momento ali, a partir desse capítulo 17, nós vemos um novo Abraão. Então, no capítulo 18, nós vamos ver que anjos são enviados para Abraão e Sara para confirmar novamente a promessa da concepção. Olha que interessante. No capítulo 21, nós vamos ver que Isaque nasce. Então, vamos esclarecer essa questão da dúvida. Quando o comentarista da lição está falando sobre esse surgimento da dúvida que houve no coração de Abraão, ele está se referindo do Abraão até o capítulo 16. A partir do capítulo 17, então, Abraão, ele vai crer no Senhor. Na verdade, a partir do versículo do capítulo 16, no versículo 6, capítulo 15, versículo, creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Mas, na sequência, no capítulo 16, vemos ele precipitando-se e aceitando o conselho de Sarai para se juntar com Agar e ter um filho, mostrando que houve ali um vacilo na fé. Mas no capítulo 17 em diante, nós vemos um novo Abraão. Então, Paulo está se referindo a esse Abraão a partir do capítulo 17, que não mais olhou para seu estado de velhice e não mais olhou também para o estado de velhice da sua esposa e também da esterilidade que ela tinha. Então, essa é a questão desse surgimento da dúvida. Pois bem, então nesse momento, Abraão, quando ele duvida, ele expressa de forma sincera a sua dúvida a Deus. Olha bem, nós precisamos entender, diferenciar dúvida de incredulidade. Então, dúvida é aquele sentimento de será que Deus vai fazer? Na dúvida, quando você tem dúvida, você crê em Deus, mas você questiona se ele vai fazer ou não. Porque quando você observa as circunstâncias, você vai perceber que tudo está indo ao contrário. Então é natural que surja uma dúvida. Ou seja, não é que você não está crendo que Deus vai fazer,
é que você está questionando a Deus se realmente Ele vai fazer, porque as circunstâncias estão ao contrário. Então, é uma atitude natural do ser humano. Quando todas as coisas dão erradas e ele começa a pensar, será que Deus realmente vai fazer? Não é que você não seja incrédulo. Aí vamos para a incredulidade. A incredulidade já é você não crer que Deus vai fazer. Então, ao longo da nossa caminhada, a dúvida também surge ao nosso coração quando olhamos as circunstâncias contrárias àquilo que Deus nos mostrou. Aí surge aquela dúvida de questionamento. Será que Deus vai fazer? E se Deus vai fazer, como Ele vai fazer? Mas quando eu digo assim, Deus não vai fazer, então aí eu estou sendo incrédulo e não apenas duvidando. Então, nós observamos aqui, diante dessa manifestação de dúvida de Abrão, uma dúvida não por incredulidade, mas uma dúvida de questionamento, porque ele analisou todas as situações e circunstâncias, nós observamos que Deus não ficou decepcionado com Abrão. Deus não se irou com Abrão, mas Deus compreendeu e deu a resposta para Abrão. Nós vemos Deus entendendo ali todo aquele sentimento de dúvida, de questionar a Deus em relação ao cumprimento da promessa, porque ele olha as circunstâncias e Deus não o repreende, Deus não o condena, Deus não fica decepcionado com Abrão, mas simplesmente Deus o que responde a Abrão. E Deus dá a resposta, exatamente fazendo um pacto com Abrão e confirmando a promessa na vida de Abrão. Então Deus, ele vai garantir a Abrão o cumprimento da promessa. Então, ao responder aqueles questionamentos ali de Abrão, que Abrão começa a questionar no capítulo 15, nós vimos ali, e as dúvidas de Abrão em relação às circunstâncias que ele estava vendo, Deus estava garantindo o cumprimento de sua promessa que Deus fez para Abrão. E ele garantiu o cumprimento dessa promessa. E este cumprimento, quando Deus responde a Abrão, este cumprimento independia das condições humanas de impossibilidade. Era uma situação impossível. Abrão já com praticamente 99 anos, Sara com 89 anos, além de ser idosa, era estéril, mas quando Deus fala com Abrão, ele garante que a promessa seria cumprida. Isso não estava dependendo das condições humanas, não. Deus está afirmando que as suas promessas têm como base o seu próprio caráter. Era como se Deus estivesse dizendo a Abrão, Abrão, se eu prometi para você que você será pai de uma grande nação, e você só será pai de uma grande nação se você tiver um filho, e esse filho virá do ventre de Sara, eu não estou mentindo. Quando você vai para Números, capítulo 23, versículo 19, porque Deus ali estava mostrando a Abrão que ele não iria contra o seu próprio caráter de ser um Deus que cumpre as suas promessas. Então, em Números 23, 19, diz exatamente assim, olha só, 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Em Salmos 89, o verso 34, vamos partir para lá. Salmo 89, e o verso 34 diz exatamente assim. Salmo 89 e o verso 34. É um versículo que vai mostrar também o caráter de Deus em cumprir as suas promessas. E diz assim o versículo 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. E Deus tinha feito um concerto com Abrão. E quando você vai lá para Hebreus, capítulo 10, e o versículo 23, olha só o que diz lá em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23. O escritor aos Hebreus vai dizer exatamente sobre esse assunto. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, quando Deus fala com Abrão pela terceira vez, a partir do capítulo 17, ali Deus está garantindo que ele cumpriria a promessa, porque não cumprir a promessa iria contra o seu próprio caráter. Então Deus garante e cumpre as suas promessas. Basta você crer e esperar o tempo de Deus. Isso tranquilizou a vida de Abrão. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar aqui dessa lição?
A aplicação prática principal é: os questionamentos e dúvidas de Abraão diante da espera é uma experiência comum a todos aqueles que servem a Deus. Todos nós passamos por momentos de incertezas, por momentos de adversidade diversas e às vezes diante de circunstâncias contrárias àquilo que Deus falou, o nosso coração às vezes é tomado de dúvida. Mas assim como Deus garantiu o cumprimento da sua promessa para Abraão, Deus também garante o cumprimento da sua promessa para nossas vidas. Existem promessas que são coletivas, como o arrebatamento e outras coisas mais. Mas existem aquelas promessas pessoais que Deus falou com você, usou alguém para falar com você através dos dons espirituais, através da sua palavra, da pregação da palavra. De alguma forma, Deus usou alguém para falar contigo e te fez uma promessa pessoal. Pode ter certeza. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque Ele não é filho do homem para mentir. Pois bem, outra aplicação prática que nós podemos tirar dessa lição é que não é proibido questionar a Deus. Às vezes até duvidar em algum momento. O problema é quando nós não falamos as nossas dúvidas para Deus. E ao invés de nós abrirmos o nosso coração, como Abraão abriu o coração e expôs os seus questionamentos para Deus, e nós começarmos a murmurar contra Deus. Nós vimos que Jó, ele questionou a Deus. Nós passamos por várias lições sobre Jó, em que nós vimos Jó questionando a Deus. Então, não é pecado questionar, é pecado você murmurar. Então, quando a dúvida vier ao seu coração, em relação a alguma promessa que Deus fez para a sua vida e as circunstâncias estão contrárias ao que Deus falou, não murmure, mas converse com Deus, abra seu coração e diga para Ele a sua dúvida e os seus questionamentos. Outra aplicação prática: quando Deus faz uma promessa, da parte dele, pode ter certeza que Ele cumprirá. E nós colocamos aqui da parte de Deus, pode ter certeza que Ele cumprirá. Por quê? Porque promessas de Deus são condicionais. Existe um louvor em que as pessoas pegam apenas a primeira frase desse louvor que diz: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Ora, se você não permanecer nos caminhos do Senhor, se você não obedecer à palavra de Deus, pode ter certeza que você pode morrer sim sem cumprir a promessa. Mas o mesmo louvor diz na sequência: eu quero viver em santidade. Ou seja, as promessas pessoais de Deus para a nossa vida, elas são condicionais à nossa obediência, à nossa fidelidade e à nossa permanência na presença dele. Então, da parte dele, pode ter certeza que ele sempre cumprirá o que ele prometeu. Mas, se nós sairmos da presença dele, se nós não vivemos a palavra dele, se nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, então ele não tem compromisso em cumprir a sua promessa. Por isso que colocamos da parte dele, ele sempre cumprirá a sua promessa. Pois bem, meus queridos, assim nós terminamos o primeiro tópico. No segundo tópico, nós temos a interferência no plano de Deus, porque ao longo desse processo, nós vamos ver a precipitação de Sarai e Abrão. Nós vamos observar que, diante de toda essa situação, o tempo foi passando desde o momento em que Deus faz a primeira promessa, e Deus tem um segundo encontro com Abrão para poder reafirmar essa promessa. O tempo vai passando. E ali, então, Sarai começa a perceber que ela está ficando cada vez mais velha. E, além de tudo, ela era estéril. E o que Sarai faz? Sarai tenta dar uma ajudinha para Deus para poder acontecer aquilo que Deus prometeu acontecer. Então, levada pela razão dela, Sarai perde a paciência e ela começa a duvidar do cumprimento da promessa de Deus, que seria a partir do seu ventre. Vemos aqui Deus falando com Abraão, que era do ventre de Sarai que iria nascer o filho da promessa. Mas Sarai duvida disso diante do tempo que passou, da sua idade e do tempo que passou e também a sua esterilidade. Ela resolve dar uma ajudinha para Deus. E ela faz então uma proposta para Abrão. Vamos lá no capítulo 16, versículo 3, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar.
Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Ou seja, tinha passado mais de 10 anos ali que eles estavam na terra de Canaã. Então Sarai, ela quis dar uma ajudinha para Deus. Então nesse tempo, quando Sarai, ela pega Agar, que era sua serva, e oferece Agar para Abrão, para que Abrão pudesse se deitar com Agar e ter um filho com ela, aquilo era muito comum e era permitido fazer isso naquela época lá. Isso para que o homem tivesse um herdeiro, no caso da esposa ser estéril, que ele poderia fazer isso. Mas não era o plano original de Deus. O plano original de Deus era que Abraão teria um filho com a sua esposa Sarai. Do ventre de Sarai é que sairia o seu filho. Mas Sarai, impaciente com a espera, o que ela faz? Ela tenta dar uma ajudinha para Deus. E ela então oferece Agar para se deitar com Abrão e ter um filho com Abrão. Então nós vimos que um herdeiro para Abrão seria por meio de Sara e não por meio de Agar. Então essa atitude de Agar revela também a falta de fé. Essa atitude de Sara, essa atitude de Sarai revela também a falta de fé dela. A falta de fé dela na promessa divina e uma tentativa de ajudar a Deus cumprir o que ele havia prometido, como se Deus precisasse de uma ajuda para cumprir qualquer promessa ou qualquer outra coisa que ele queira fazer. Mas vejam a que ponto chega. Então vemos aqui o quê? Um ato de precipitação da parte de Sara. E o que é pior ainda é que Sara já estava com 89 anos. Então, diante da sua idade, da idade de seu esposo e da sua esterilidade, ela chega à conclusão de que o descendente prometido não viria do seu ventre. Olha o que ela diz no versículo 2. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, pois terás filhos dela. Nós observamos nesse versículo aqui que na sua queixa, ela condena, a sua queixa a condena por precipitar-se e tirar das mãos de Deus o cumprimento da promessa como ele fez. Como era a promessa de Deus? De que ela teria um filho de Abrão. Esse filho nasceria do ventre dela. Mas quando ela vai fazer a proposta para Abrão de ficar com Agar, ela se queixa dizendo que Deus a puniu, que Deus havia castigado ela, não dando filhos a ela, então que agora ela iria dar uma ajudinha a Deus para que Deus pudesse resolver aquele problema. Então, quando ela faz isso de maneira precipitada, ela tira das mãos de Deus exatamente o cumprimento da promessa, como ele exatamente fez. Então, foi um ato de precipitação. E vamos ver na sequência o vacilo de Abraão. Os dois vacilam. Mas aqui eu quero focar também o vacilo de Abrão. Por quê? Porque diante daquela promessa, nós vemos um homem de fé, no capítulo 15, versículo 4, um homem de fé, no capítulo 17, após Deus responder para ele, após Deus garantir que iria cumprir a promessa para ele. Agora, diante dessa proposta que Sarai faz para ele, a situação muda completamente. E Abrão não vai agir pela fé. O que Abrão vai fazer? Abrão, ele surpreendentemente, ele vai concordar com Sara. Então ele vai cometer o vacilo de não comunicar a ela o que Deus lhe falou e assim aumentar a fé dela. Qual deveria ser a postura de Abrão ali? Quando Sarai vem fazendo a proposta, é ele falar, não Sarai, Deus falou comigo e Deus me garantiu que ele vai cumprir a promessa. Vamos aguardar o agir de Deus. Mas ele surpreendentemente não comunica nada para Sarai e simplesmente ele concorda com Sarai, concorda com aquela atitude precipitada. Porque se ele revela para Sarai o que Deus havia falado com ele, isso poderia aumentar a fé de Sarai, dando a ela mais condições de esperar, mas não. Surpreendentemente, Abrão ele concorda. Então, diante da reclamação de Sarai ali, ele fica quieto. Ele prefere aceitar o argumento de Sara e, mais uma vez ali, duvidar do eminente milagre prometido por Deus, porque Abraão não poderia aceitar aquilo. Deus havia garantido para ele.
Então ele vacila. Então vemos aí a imagem sugestiva dele de quando Sarai chega e apresenta Agar, ele fala, tudo bem, Sarai, eu aceito essa proposta sua. Então os dois vacilaram. Os dois se deixaram levar pela lógica humana e abandonaram a lógica da fé. Qual era a lógica humana? Abraão com 99 anos, Sara com 89, ela estéril. Essa é a lógica humana, impossível, não tinha como. Mas qual que era a lógica da fé? Deus opera milagres. Então vemos o vacilo dessa decisão precipitada de Sarai e da aceitação precipitada também de Abrão em relação a essa proposta. Agora, essa precipitação, esse vacilo que os dois dão, vai trazer problema. E qual foi o problema dessa precipitação? A precipitação e o vacilo de Sarai e de Abrão vai demonstrar algumas coisas. Esse é o problema. Quando Sarai faz essa proposta precipitada, quando Abrão aceita essa proposta, ali demonstra que, primeiro, naquele momento, eles não confiaram plenamente em Deus e nas suas promessas. Essa é a verdade que fica evidenciada. Segundo, eles interferiram num processo que estava nas mãos de Deus e que seria concretizado no tempo dele e do jeito dele. Não era do jeito do homem, não era do jeito de Sara, era do jeito de Deus. Não era no tempo de Sara, era no tempo de Deus. E quando eles tomam essa decisão, eles interferem nesse processo que estava nas mãos de Deus. Terceiro, não pensaram nas consequências futuras daquela decisão precipitada. Toda decisão precipitada é tomada no calor da emoção, do calor do problema. Então, conforme Abraão está dizendo, nós vacilamos com Deus e vacilaram mesmo. Eles não pararam para pensar as consequências que poderiam trazer essa atitude precipitada. E quais foram, Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse segundo tópico aqui, nessa precipitação e nesse vacilo, tanto de Sarai como também de Abraão? Primeiro, antes de tomar qualquer decisão na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte e busque de Deus orientações e direção. Não tome decisão precipitada. O casal precisa consultar a Deus, orar a Deus, pedir direção a Deus para não tomar uma atitude precipitada, tomar uma decisão precipitada. Segunda coisa, devemos tomar cuidado para não interferirmos nos desígnios e nos planos de Deus, tomando decisões e fazendo escolhas precipitadas. Deus tem um plano. Se Deus prometeu algo para você, vai ser do jeito dele, no tempo dele, está nas mãos dele, e ele tem um plano de como isso vai ser realizado. Mas quando nós tomamos uma decisão precipitada, nós interferimos nesse plano de Deus, interferimos nesse projeto, nessa promessa que ele tem. E aí nós podemos, consequentemente, sofrer as consequências. Pois bem, agora podemos passar para o terceiro tópico. Nós vamos ver agora quais foram as consequências dessa decisão precipitada de Sara e desse vacilo de Abraão em aceitar aquela proposta precipitada de Sara. Quais foram os resultados dessa precipitação? Toda escolha tem uma consequência, ou ruim ou boa, depende da escolha que você fez. Se você fez uma escolha ruim, terá consequência ruim. Se você fez uma escolha boa, terá consequências boas. Então, primeira consequência, conflitos familiares internos, porque logo então Agar engravidou, teve Ismael nasceu, Ismael nasceu e veio os conflitos familiares, porque ao se afastarem ali da presença de Deus, Abrão e Sarai não conseguiram evitar as consequências desastrosas dessa decisão precipitada. E que consequências foram essas dentro de conflitos familiares? Primeiro, um conflito familiar marcado por ciúmes e hostilidades entre Sara e Agar. A imagem que você vê sugere isso. Quando Agar tem o filho que vai se chamar Ismael, sugere para nós todo o contexto que ela ficava provocando Sarai, que Abrão dava mais atenção para ela devido à criança. Olha só. Então, este conflito
Ele só vai ser resolvido com a intervenção divina quando Deus prometeu a Abraão que Isaac seria o herdeiro. Então, no capítulo 17, dizíamos lá atrás, que no capítulo 17, agora Ismael já nasceu. E no versículo 19 ao 21, Deus vai reafirmar essa promessa que ele fez a Abraão, que Isaac é que seria o seu herdeiro. A partir daí, esse conflito parece ser resolvido. No entanto, mesmo após essa promessa divina aqui, o conflito persistiu. E persistiu entre os irmãos Ismael e Isaac. Porque quando Isaac nasce, Ismael já tinha uma certa idade. Eu havia notado aqui qual que era a idade que Ismael tinha quando Isaac nasceu, mas eu perdi essa anotação aqui. Mas quando Isaac nasce, Ismael já tinha uma certa idade. E ali também começou a haver conflito entre eles. Sugere para nós todo o contexto. E esse conflito vai persistir entre os irmãos Ismael e Isaac. Por quê? Porque Isaac vai dar origem aos judeus e Ismael vai dar origem aos árabes. E esses povos têm conflitos até hoje, fruto dessa decisão precipitada de Sarai e desse vacilo de Abrão lá atrás. Então, este conflito resiste até hoje. Nós não vamos entrar em detalhes aqui da história, porque ao longo de todo o trimestre iremos sempre voltar nessa história de Abrão e de Sarai, de Agar, de Ismael e Isaac. Mas o tempo passa, então, e Sarai ela vai exigir que Abrão resolva aquela situação e expulse Agar de casa. Ela vai jogar a culpa ainda em Isaac pelo que estava acontecendo, quando a culpa, na verdade, era de todos os dois. Pois bem, qual que foi a fraqueza de Abrão em toda essa história? A fraqueza de Abrão é que essa precipitação deixou exatamente evidenciar essa fraqueza. Porque nós vemos um Abrão que teve momentos de fé, mas um Abrão que também vacilou na sua caminhada, mostrando, isso é muito importante, porque isso fica registrado para mostrar para nós que o homem ele é o quê? Que o homem ele é falho. O homem ele é falho. Então, depois de toda a experiência que ele teve com Deus, depois de ele ouvir diretamente de Deus as promessas, ele não teve firmeza para persuadir Sarai e esperar no Senhor. Ele não teve essa firmeza. Ele cedeu à proposta de Sarai, como vimos. Ali ficou evidenciada a sua fraqueza, mostrando para nós que, por mais que o homem tenha contato com Deus, ele tem que se lembrar que ele é humano. E como humano, o homem ele é fraco. Então, nós observamos que outra consequência, então, a primeira consequência foi conflitos familiares internos, a segunda consequência foi a evidência da fraqueza de Abrão, e a terceira consequência foi que essa situação gerou uma opinião equivocada acerca de Deus. Por quê? Porque essa foi a percepção que ficou evidenciada com a precipitação de Sarai, que Deus havia falhado com ela, impedindo de gerar filhos. Lembra-se lá do versículo 15, né, e o capítulo 15, que dizia de Gênesis, e o versículo 2, nós vamos ver lá que ela está dizendo que Deus foi o culpado dela não ter filho. Disse Sarai, é isso que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, o coração carnal dela fez com que ela desprezasse a fé e culpasse a Deus pela decisão que ela tinha tomado. Deus não erra. Não erra. Deus estava querendo dar uma experiência de milagre para a vida de Sarai. Então, quando a pessoa toma uma decisão precipitada, como consequência, ela pode gerar conflitos, ela pode evidenciar sua fraqueza e ela pode criar uma opinião equivocada de Deus. Foi o que Sarai fez. Ela criou uma opinião equivocada de que Deus era culpado por toda a sua situação e até mesmo pela decisão que ele tinha tomado. Então, e esta também, é interessante que esta também foi a percepção que ficou evidenciada com a aceitação e consentimento de Abraão com a proposta de Sara. Olha só que interessante. Que Deus aprovaria aquela situação, visto que era comum naquela época essa atitude quando a esposa era estéril. Então fica evidenciado aqui que essa atitude precipitada
deixou evidente também essa falha de Abraão, esse vacilo dele, essa fraqueza dele, de criar uma opinião equivocada acerca de Deus, de que Deus iria aprovar aquela proposta de Sara, que Deus iria aprovar aquela situação, visto que aquilo era comum, então o que tem? Pode ser que Deus esteja aprovando isso, mas Deus não estava aprovando. Tudo isso porque criaram uma situação, uma percepção, uma opinião equivocada acerca de Deus. E isso às vezes acontece com todos nós quando tomamos uma decisão precipitada. Nós começamos a criar uma opinião equivocada acerca de Deus. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós tiramos deste último tópico? Primeiro, nós não podemos apenas olhar para soluções humanas. Por quê? Porque há momentos em nossas vidas que só a mão de Deus pode operar. Se nós ficarmos olhando só para soluções humanas e buscando apenas soluções humanas para uma promessa que Deus fez para nós, querendo ajudar Deus para cumprir a promessa, pode ter certeza que isso não vai dar certo. Porque Deus não precisa, não precisou e nunca precisará de ajudinha de ninguém para cumprir aquilo que ele prometeu. Segundo, nós precisamos ter sensibilidade espiritual para nós discernirmos o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Êxodo 14, temos a questão do Mar Vermelho. O povo se estava diante do Mar Vermelho, desesperado. Faraó vinha no encalço deles, montanha de todos os lados, não havia navio, não havia avião, não existia nada que eles pudessem passar por aquele mar, até que Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Se Deus mandou, agora a responsabilidade do povo era em marchar. O que nós aprendemos com isso? Quando Deus faz uma promessa, nós precisamos de ter essa sensibilidade de entender qual é a nossa responsabilidade e o que vai depender única e exclusivamente de Deus. Isso aqui é um exemplo bem prático. Por exemplo, você está desempregado e Deus usou alguém para falar com você, ou através da palavra, dos dons espirituais. Deus falou com você que vai abrir uma porta de emprego para você. Essa é a parte que depende única e exclusivamente dele. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar parado? Você não vai mandar currículo para empresa nenhuma? Você não vai procurar emprego? Não, você vai procurar. Por quê? Porque é a sua responsabilidade procurar o emprego. E aí Deus tem a responsabilidade, conforme a sua promessa, de abrir as portas para você. Por quê? Porque às vezes você procura e não encontra. Mas aí, quando Deus entra, Deus abre a porta para você. Então é preciso ter essa sensibilidade de saber quando é sua responsabilidade e quando é unicamente e exclusivamente responsabilidade da parte de Deus. Outra aplicação prática que nós podemos tirar é que, como homens de Deus, nós somos mentores espirituais de nossas casas. Pois Abraão era um mentor espiritual da sua casa. Nós não podemos deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo capítulo 3, 5 fala que aquele que não sabe governar a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Então, como servos de Deus, nós somos os mentores, os sacerdotes do nosso lar. E nós não podemos deixar de governá-la com sabedoria, buscando a Deus direção, para não tomarmos decisões precipitadas e fazermos escolhas precipitadas. E por último, uma decisão precipitada vai gerar consequências. Consequências que vão desde conflitos na família até entendimentos equivocados acerca de Deus. Você começa a dizer que Deus te abandonou, você começa a dizer que Deus não olha mais para você, você começa a dizer que Deus está abençoando aquele ímpio que é profano, que não serve a Deus e está sendo mais abençoado que você e que isso não está sendo justo, e você começa a criar uma opinião equivocada de Deus. Por isso é importante nós entendermos que quando uma família age por conta própria, as consequências são drásticas, como foi o caso aí dessa consequência que houve na casa de Abraão, por causa de uma decisão própria, porque resolveram agir por conta própria, para poder ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Deixe Deus cumprir aquilo que ele prometeu, entendendo que a sua parte, a sua responsabilidade precisa ser discernida. Na promessa que Deus fez a Abraão, qual era a parte que Abraão e Sarai tinham que fazer?
simplesmente aguardar. Continuar a sua vida de intimidade, porque é assim que nascem os filhos, continuar e aguardar o milagre de Deus, esperar o momento de Deus. Essa era a responsabilidade deles nessa promessa. Mas eles quiseram ir além dessa responsabilidade e quiseram ajudar Deus a cumprir a promessa. Então, a mesma coisa acontece conosco. Quando Deus faz uma promessa, nós temos que identificar qual que é a nossa responsabilidade no cumprimento dessa promessa e o que pertence a Deus fazer. Você tendo esse discernimento, você não vai tomar atitudes precipitadas. Pois bem, assim chegamos ao final dessa lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Qual deve ser, então, a postura do cristão diante vamos dizer, diante dessa situação em que a pessoa pode ser levada a agir por conta própria e assim tomar uma decisão e fazer uma escolha precipitada? Qual deve ser a postura? Devemos confiar em Deus, em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias pareçam estar indo ao contrário. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz assim, eu tenho esse versículo no lema da minha vida. Todas as coisas contribuem, ou concorrem, ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se você é chamado por Deus, se você é chamado pelo decreto de Deus, todas as coisas que acontecem em sua vida, menos as atitudes pecaminosas, estamos falando de situações, de problemas, dificuldades, concorrem para o bem da obra de Deus na sua vida. Porque se você ama a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós devemos confiar em Deus nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem estar indo ao contrário. Foi o caso de José no Egito. Lembre-se, não é José do Egito, é José no Egito, porque ele nunca foi do Egito, ele estava no Egito. Tudo mostrava ao contrário aquilo que Deus havia prometido ele em sonhos. Mas depois, no final, aconteceu. Por quê? Porque ele soube esperar com fidelidade o cumprimento da promessa. Então, esta confiança que nós depositarmos em Deus para cumprimento das suas promessas impedirá de nós interferirmos no plano original de Deus para conosco em relação à promessa pessoal, tomando decisões precipitadas, para que assim Deus, no seu agir, ele possa agir ao nosso favor, segundo a sua vontade, no seu tempo, na sua hora e do seu jeito. Então, não faça nenhum tipo de ação por conta própria. Creia em Deus. Faça somente aquilo que compete a você fazer, sem interferir no plano original que Deus tem para a sua vida. Assim chegamos ao final dessa lição. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo slide nós temos o nosso contato. Queremos lembrar você que é novo por aqui que nós não fazemos apenas ministração de lições da EBD, mas atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí. Se você quiser receber o nosso material, entre em contato comigo aí pelo número que você está vendo aí. E no final desse vídeo vai ter um momento, por favor. Então, no final desse vídeo, na descrição desse vídeo, vai ter um link, convite, para você entrar em nosso grupo de WhatsApp, pelo qual eu posto o material semanalmente. Você pode entrar pelo link. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, se o seu chamado é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.